Vamos lá, pessoal, artigo 221 da Constituição Federal. Nós vamos falar agora. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios, que, na minha opinião, é a maior piada constitucional. Mas não me importa o que eu acho, o que importa é o que está na Constituição e nós devemos guardar para a prova. 1. Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. A preferência na programação das emissoras educativas, artísticas, culturais e informativas. Quando você analisa, por exemplo, a maior emissora, aquela maior de todas, você percebe que não tem nada a ver com isso aqui. A prioridade lá não é educação, não é arte, não é a cultura e muito menos a informação. Talvez a informação seja que por causa dos telejornais, mas o que se vê não tem nada a ver com isso. 2. Promoção da cultura nacional, regional e estímulo à produção independente que objetive a sua divulgação. Só voltando ao inciso 1, memorize educação, artes, cultura, informação. Preferência, quais as finalidades? Educativas, artísticas, culturais e informativas. Memorize educação, artes, cultura e informação, que isso é questão de prova com certeza. Já o 2 vem falar da cultura. Deve a programação das emissoras de rádio e televisão divulgar a cultura nacional e regional, e estímulo à produção independente que objetive a sua divulgação. Que divulgação? Divulgação da cultura, estímulo à produção da cultura, promoção cultural nacional e regional, e estimular essa produção. As televisões e rádios locais e nacionais devem estimular e objetivar a divulgação da cultura nacional e regional. 3. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Foi por causa desse inciso 3 que fizeram o projeto de lei complementar 7075 de 2002, projeto de lei complementar 7075 de 2002, que visa justamente estabelecer um percentual para regionalizar a produção cultural e artística e jornalística. Tanto por cento da programação do jornal será destinado àquela região que está assistindo. 4. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, o que não ocorre, não é esse respeito. Pelo contrário, crítica pessoal do professor que vos fala. A televisão hoje, ela destrói famílias, ela ensina, ela destrói tanto a pessoa quanto a família, na maioria da sua programação. Mas para a prova você deve guardar respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, a regionalização da produção cultural e artística, aqui o 2, produção da cultura nacional e regional, estímulo à produção e preferência das finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Aí você tem um Big Brother Brasil que não tem nada a ver com isso. Vamos lá, 222, a propriedade da empresa jornalística de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Esse artigo aqui eu vou colocar em azul porque ele é o mais importante desse vídeo. Este aqui, sem dúvida, é o artigo mais importante, e se está no seu edital esse tópico, com certeza a questão será, se tiver uma questão, será aqui. A propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão. As empresas, tanto de jornais, seja impressas, seja a propriedade de empresas de jornais ou de radiodifusão sonora ou de sons e imagens, televisão, é privativa de brasileiros natos. Tem que ser brasileiro, nascido no Brasil, é a primeira hipótese, mas não é a única. Nascido no Brasil ou nascido no estrangeiro, registrado no Brasil, ou todos aqueles casos de nacionalidade. Nós temos um vídeo aí falando sobre a nacionalidade. Ou o brasileiro naturalizado há mais de 10 anos. Existe o Estatuto do Estrangeiro, que prevê uma forma de naturalização, e existe aquela naturalização tácita. O brasileiro, o estrangeiro que vive aqui residência fixa há mais de 15 anos. Ou melhor, a naturalização compulsória. Brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos.
Se não for brasileiro nato, ou seja, brasileiro naturalizado, ele deve residir no Brasil há mais de 10 anos. Aqui, pessoas físicas, um cidadão qualquer, como eu, como você, um japonês veio para o Brasil, ficou aqui e se naturalizou brasileiro. Ele pode ser proprietário de uma empresa de rádio jornalística ou de radiodifusão, uma empresa de televisão ou de rádio, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras. Se for pessoa jurídica a proprietária do jornal, ou da televisão, ou do rádio, tem que ser pessoa jurídica constituída sobre as leis brasileiras. Ela deve, então, portanto, ter o registro civil no Brasil e conforme as leis brasileiras. Uma empresa multinacional não registrada no Brasil, ela não pode ser proprietária de radiodifusão, jornalística ou de sons e imagens. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens deverá pertencer direta ou indiretamente a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Já caiu em prova dizendo que 51%, 50,1%, mais de 50%. Não é. Em qualquer caso, pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas. Capital total e capital com direito a voto, dos investimentos, dos acionistas, em todos os casos, seja na empresa proprietária de um brasileiro nato ou naturalizado, ou de uma empresa jurídica constituída sob as leis brasileiras. O capital votante, o capital total e o capital votante tem que ser 70%, pelo menos, de brasileiros. 70%, portanto, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Olha, brasileiros natos ou os naturalizados há mais de 10 anos. Então, observe, quem define a programação? A programação e o conteúdo será estabelecido pelos brasileiros, estes que devem conter pelo menos 70%, em qualquer dos casos, então. Então, artigo 222. Quem pode ser propriedade de empresa jornalística de radiodifusão sonora e de sons e imagens? É privativa, brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou pessoas jurídicas que foram constituídas pelas leis brasileiras e tenha sede no país. Uma multinacional pode somente se for constituída por leis brasileiras e a sede dessa multinacional for o Brasil. Lembre que em qualquer dos casos, acima citado, o capital total e o capital votante deve ser de brasileiros natos ou naturalizados, direto ou indiretamente. Eles vão gerir, vão administrar e vão estabelecer o conteúdo da programação. Imagine uma televisão que seja uma americana, uma televisão de um determinado estado, sendo proprietária de uma empresa americana, e ela colocasse programação americana, não faz sentido. Então, são os brasileiros naturalizados que vão gerir e vão estabelecer a programação. Parágrafo 2º. A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção e programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, em qualquer meio de comunicação social. Então, portanto, neste caso, parágrafo 2º, o responsável pela edição e seleção da programação deve ser brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos, assim como lá no caput. Um estrangeiro não pode ser responsável pela edição de jornal. Um americano não pode ser responsável pela programação que vai ser colocada no ar ou editada no jornal, em qualquer meio de comunicação social. Portanto, brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Não muda esse número, natos ou naturalizados há mais de 10 anos. E se for uma empresa privada que foi registrada sob as leis brasileiras, isso aqui deve ser observado também. Não importa quem vai
ser responsável pela edição e atividade de seleção e direção da programação brasileiros, nessas hipóteses, natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Parágrafo 3º. Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente de tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no artigo 221, na forma de lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. O artigo 21, nós vimos aqueles princípios, aqui nós vimos ele agora, os 4. Preferência de finalidades educativas, artísticas, culturais e formativas, promoção da cultura nacional e ainda estímulo a essa produção independente e ainda regionalização da produção cultural e respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, o que não acontece. Esses princípios devem ser observados. Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia, não importa se é papel, se é software, se é televisão, se é rádio, deverá observar aqueles princípios que você deve decorar no artigo 21, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na produção de nacionais. Então, observe, prioridade de produção de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. O que quer dizer? Que o estrangeirismo está sendo protegido aqui na Constituição. Deve-se dar prioridade a profissionais brasileiros na execução de produções e obras nacionais, tanto qualquer meio de comunicação. E isso para proteger contra o estrangeirismo, como eu acabei de falar. Se não houver brasileiros que tenham capacidade, aí sim vai contratar de outro país, mas prioridade para os brasileiros na execução das produções nacionais. Ainda o parágrafo 2º, o parágrafo 2º vem dizer, nós já vimos o parágrafo 2º e 3º, agora o parágrafo 4º. Agora sim, a lei disciplinará a participação de capital estrangeiro nas empresas que tratam o parágrafo 1º. Nós vimos aqui no parágrafo 1º que, em qualquer caso, se for pessoas jurídicas constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sede no país. Aí eu falei no parágrafo 1º que, em qualquer caso, 70% do capital total e montante das empresas devem ser de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Então, neste caso, pode haver capital estrangeiro, pode haver capital, só que 70%, como nós vimos, obrigatoriamente 70%, mais de 70% deve ser de capital nacional, de capital deve ser de brasileiros natos ou naturalizados, deve pertencer a brasileiros. E o capital estrangeiro que for utilizado nessas empresas remete à lei. Então, será remetido à lei, a lei vai disciplinar isso, não é matéria de Constituição. O parágrafo 5º vem dizer que, guarde para a prova, que pode haver capital estrangeiro sim, mais de 70% brasileiros natos ou naturalizados. E o parágrafo 5º, as alterações de controle societário das empresas de que trata o parágrafo 1º serão comunicadas ao Congresso Nacional. Existem as sociedades, os acionistas, aqueles que investem, aqueles que têm capital social com direito a voto ou não, lá naquela empresa, na empresa que proprietária, a empresa com sede no Brasil, que é proprietária de radiodifusão ou de meio de comunicação, sons e imagens. Pode ser que aquela empresa venha vender ações ou comprar ações, e aí modifique aí o controle societário das empresas. Ela tem, por exemplo, 75% de capital social brasileiro, mas ela quer vender ações, então entram 4, por exemplo, estrangeiros. Pode acontecer? Pode, mas essas alterações no controle societário das empresas, elas serão comunicadas ao Congresso Nacional. Questão de prova é comunicado à Câmara dos Deputados, questão de prova é comunicado ao Senado Federal, questão de prova é comunicado ao Congresso Nacional. Somente ao Congresso Nacional está correto. Não é somente à Câmara, não é somente ao Senado, comunicado ao Congresso Nacional. O artigo 23 vem dizer que compete ao Poder Executivo outorgar, renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade do sistema privado e público e estatal. O segundo ponto mais importante desse vídeo é este aqui. Vamos colocar aqui destacado. Compete ao Poder Executivo, ao Presidente da República, outorgar e renovar concessão. Quem é dono? O dono é o Estado. O Estado é dono e ele vai conceder concessão, permissão e autorização. Concessão, permissão e autorização são formas de outorgas do poder público, concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviço público, para serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. Então, nesse artigo 223, nessa complementaridade, nós temos o seguinte, o princípio da complementaridade. Assim, deve-se acontecer de tal forma que haja a oferta equilibrada de programas de televisão nos setores privado, público e estatal, cabendo ao Estado a adoção de normas e procedimentos para cumprir tal tarefa que esteja de acordo com a legislação. O Estado é o dono é o povo. E ainda nessa complementaridade, nós temos o seguinte, que essa complementaridade implica harmonia e colaboração entre estruturas de comunicação social. Garante o equilíbrio apropriado entre campos de comunicação social com funções diferenciadas. Porém, haja vista que há diferenças de fundamentos, evitando assim distorções arbitrárias no processo de comunicação social. Isso é em favor da diversidade das fontes de informação, da multiplicidade dos conteúdos audiovisuais para a sociedade brasileira. Pessoal, é o princípio da complementaridade. Sistema público, privado e estatal estará todo deles utilizando dos sistemas de comunicação de audiodifusão. O parágrafo 1º vem dizer que o Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do artigo 64, parágrafo 2º e parágrafo 4º, a contar do recebimento da mensagem. O parágrafo 2º do artigo 64 diz que o prazo é 45 dias. 45 dias, o parágrafo 2º. E o parágrafo 4º diz que não conta nesses 45 dias os dias em que o Congresso Nacional estiver de recesso. Então, o Congresso Nacional vai apreciar esse ato de concessão e permissão e autorização, outorga de radiodifusão em 45 dias. Fora, não conta esses 45 dias no período que estiver de recesso do Congresso Nacional, a contar do recebimento da mensagem. O que é mensagem? Mensagem é a correspondência oficial em que o Presidente da República envia ao Congresso Nacional. É redação oficial, correspondências oficiais. Continuando, nós temos o artigo agora, o parágrafo 2º agora do artigo 223, que vem dizer que grife não, antes de você ler o resto, a não renovação da concessão de permissão, concessão ou permissão. Não tem autorização aqui. A não renovação de concessão ou permissão dependerá de aprovação de no mínimo 2/5 do Congresso Nacional em votação nominal. Vamos supor que a Rede Globo, que é uma permissionária, ela vença o período de concessão, de permissão da Rede Globo, dela poder exercer essa função. Então, a Rede Globo, o Congresso Nacional não quer mais que a Rede Globo seja uma permissionária de serviço público, de radiodifusão. Então, a não renovação de concessão ou permissão dependerá da votação de no mínimo de 2/5 do Congresso Nacional. 2/5 dos membros deverá votar pela não renovação. No caso aqui, serve para concessão ou permissão. Esses dois institutos. Não entra autorização aqui. Aqui somente concessão e permissão. Cá em prova sim. A não renovação de concessão, permissão ou autorização. Se estiver incluído autorização, estará errada. A não renovação de concessão ou permissão dependerá de aprovação de no mínimo 2/5 do Congresso Nacional.
Cuidado para você não confundir com os 3/5, que é para a emenda constitucional. 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. O parágrafo 3º diz que o ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores. O Poder Executivo disse sim pela outorga, somente após a deliberação do Congresso Nacional vai valer. O Poder Executivo disse não para o Congresso Nacional. A não renovação só vai valer após a aprovação de 2/5, ou melhor, após a negação por 2/5 do Congresso Nacional. O Presidente da República, como nós vimos, que vai outorgar e renovar. O Congresso Nacional vai apreciar. Primeiro passa no Executivo, depois nós vamos para o Congresso Nacional para ele apreciar a não renovação por 2/5 dos seus membros. E tanto o sim quanto o não só produzirá efeitos legais após a deliberação do Congresso Nacional. Parágrafo 4º. O cancelamento da concessão ou permissão antes de vencido o prazo depende de decisão judicial. Olha aqui, foi concedido pelo prazo de 10 anos ou 15 anos. Vamos supor 15 anos para as televisões. 15 anos de concessão. No 10º ano, o Presidente da República não quer mais, ele pode? Não. O Congresso quer mais, ele pode? Não. Decisão judicial. O Poder Judiciário impôs uma sanção do fim da concessão. Então, depende de decisão judicial. Se o Presidente da República não quiser, se o Congresso Nacional não quiser, não vale por si só. Deverá ir para o Judiciário decidir. Esse foi o parágrafo 4º. Nós temos ainda o parágrafo 5º que diz: o prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para as emissoras de rádio e 15 anos para emissoras de televisão. É o 4º item mais importante, com certeza, aqui. 10 anos para emissoras de rádio. Já caiu em prova, eles misturam isso aqui. 10 anos para emissoras de rádio e 15 anos para emissora de televisão. Se você decorar somente 10 e 15, você não vai errar. Você vai saber que qual é a maior. Maior, 15. Televisão, rádio é maior. As televisões maiores. Então, televisão 15, rádio 10. Não tem erro, não dá para errar isso. Eu falei de quê? Concessão ou permissão. O prazo aqui é para concessão ou permissão. Não tem autorização aqui também. E o artigo 224, para a gente encerrar esse vídeo, para os efeitos no disposto nesse capítulo, o Congresso Nacional instituirá como seu órgão auxiliar o Conselho de Comunicação Social. Então, o Congresso Nacional ele sempre se vale de conselhos e de outros órgãos para auxiliar. Nós temos, por exemplo, quando ele vai fazer a tomada de contas, ele tem como auxiliar o Tribunal de Contas da União. Aqui, no caso das emissoras, concessão, permissão e autorização, ou negação da concessão e permissão para radiodifusão, sons e imagens, nós temos o quê? Conselho de Comunicação Social. Vai cair na prova perguntando se é o conselho disso, daquilo. Memorize, decoreba. Conselho de Comunicação Social. Terminamos aqui esse vídeo. No próximo nós falaremos do meio ambiente. Até a próxima.